Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Subsidiar, verbo que designa a ação de financiar ou custear alguma coisa a alguém. Quando feito pelo Estado, desperta as mais variadas paixões. Para muitos, subsidiar sempre será uma ação injustificável. Afinal, cada um que cuide de seus interesses e problemas. E mais, os subsídios seriam geradores de distorções econômicas. Assim, um inimigo do funcionamento natural dos mercados. Para outros, uma política estratégica do Estado, uma forma de fortalecer setores chaves da economia, em especial a indústria. Em cada contexto econômico e histórico, a razão sempre pareceu movimentar pendularmente entre defensores e detratores. Bom, mas e hoje, 2021, em plena pandemia? Os subsídios estatais a determinados setores da economia e da vida social se justificam? Bom, creio que a resposta não seja nem um simples sim e tampouco um simples não. Afinal, nada é tão preto ou branco quando se trata de coisas tão complexas como é a economia de um país. Por isso, hoje aqui, vamos contextualizar e problematizar um pouco mais sobre os subsídios estatais. Os subsídios concedidos pela União, isso é, governo federal, estaduais e municipal, atingiram 350 bilhões em 2019, o que dá quase 5% do PIB. Desse valor, 88,5% representaram subsídios tributários, ou seja, o Estado renunciando a impostos que tinham direito a receber. Os outros 11,5% são subsídios financeiros e de crédito. Isso é quando o Estado, por exemplo, toma dinheiro emprestado no mercado a, digamos, 10% ao ano e empresta a um determinado setor da economia a 5% ao ano. O prejuízo aí vai ser assumido pelo Tesouro, ou em português claro, por todos os pagadores de impostos. Obviamente, não por aqueles que receberam subsídios do Estado através do perdão dos tributos. De maneira geral, todos os que são agraciados com esses subsídios justificam que, na verdade, não estão sendo beneficiados, mas apenas recebendo uma compensação diante das incríveis distorções típicas de nossa economia e dos enormes problemas que temos em infraestrutura produtiva. Assim, se tornou lugar comum ouvirmos empresários dos mais variados setores argumentarem que, diante do alto custo de produção existente no Brasil, as empresas só sobrevivem se tiverem acesso a subsídios estatais. Esse tipo de argumento, ainda que lógico, me soa como uma desculpa conveniente. Afinal, muitas são as oportunidades em um país no qual você paga muitos impostos apenas na teoria, pois tendo os caminhos políticos corretos, poderá ter perdões tão generosos que a carga tributária, que é aparentemente alta, se torna na verdade muito baixa. Assim, lanço uma pergunta em caráter provocativo. Qual é o real percentual daqueles que detêm capital pesado no Brasil que estão mesmo interessados em realizar reformas econômicas e tributárias que sejam capazes de simplificar a nossa economia e dessa forma enterrar de vez essa justificativa da necessidade dos subsídios? Imagino que a resposta talvez não seja um número assim tão alto como nos faz acreditar diariamente a fala de representantes dos mais variados setores. O capitalismo brasileiro é muito conveniente a vários, incluindo aqueles que, em teoria, defendem uma economia de caráter mais liberal. Trazendo a nossa conversa aqui mais para casos próximos do nosso cotidiano, apresentarei a partir de agora alguns casos, alguns exemplos
que nos levam a perceber os subsídios como completamente injustificados ou, em outros casos, como altamente justificáveis. Começando com um caso aqui do injustificável, vamos aqui analisar a questão do famoso subsídio sobre o diesel. Recentemente, pressionado por uma possível greve dos caminhoneiros, o governo federal anunciou desconto na cobrança do PIS e COFINS sobre o diesel, e isso significa que em apenas 2 meses o Estado deixará de arrecadar 3,3 bilhões de reais. Como o Estado não pode abrir mão dessa receita toda, haja visto que as contas estão no vermelho, estamos no meio de uma pandemia, ele obrigatoriamente aumentou a tributação sobre outros setores. No caso, sobre o lucro dos bancos, retirou os subsídios da indústria química e impôs limite para desconto de IPI nas compras de carros por pessoas físicas que possuem algum tipo de deficiência. Como se vê nesse caso, que é muito didático, a solução dos problemas de um setor quase sempre é a criação de problemas para outros setores. Para deixar a coisa ainda mais problemática, ainda poderíamos perguntar o seguinte: a quem de fato esse subsídio no diesel beneficia? A resposta imediata seria aos caminhoneiros. Porém, essa resposta é muito imprecisa. Afinal, dentro dessa categoria existem muitas realidades, incluindo aquela que muitos caminhoneiros apenas trabalham para grandes empresas do ramo, os grandes frotistas. Estes, sem dúvida, os mais beneficiados. De tabela, ganham os donos de carros a diesel, em geral, carros grandes e que os donos são, em maior parte, ricos, assim como também os donos de embarcações, incluindo os de iate de luxo. Se tudo isso já não fosse o bastante, é necessário atentar-se para o fato de que os subsídios dados manterão o preço do frete artificialmente alto, atraindo assim mais caminhoneiros, logo aumentando a oferta do serviço de transporte, o que reduzirá a médio e longo prazo ainda mais o valor do frete pago, o que ocorrerá então em alguns meses ou anos se tornará ainda aparentemente mais necessário a concessão de novos subsídios. Agora citarei alguns exemplos de como os subsídios podem ser, digamos, justificáveis. O primeiro, quando o Estado vai subsidiar empresas que produzem mercadorias ou serviços que são de alta tecnologia e que possuem ótimas perspectivas futuras, mas que ainda não são competitivas em seus setores. Um exemplo, a empresa produz energia solar, mas o valor do megawatt a partir dessa fonte é muito superior do que o valor do megawatt quando produzido por uma fonte tradicional, digamos uma fonte fóssil. Assim, o subsídio poderá ser concedido até que essas empresas desse setor energético ampliem a sua musculatura, ou seja, que elas sejam capazes, através de novas tecnologias ou de ganhos em escala de produção, a produzirem a preços competitivos, de modo que o setor hoje alternativo seja no futuro o setor padrão, o setor principal nesse campo de geração de energia. Todavia, ainda assim vale aqui algumas ressalvas. Haja vista que esse subsídio deve ser concedido desde que hajam critérios muito claros sobre a eletividade das empresas, as metas a serem atingidas, as compensações ambientais ou sociais e assim por diante. Países que hoje atuam nesse sentido, principalmente no setor de energias limpas e renováveis, se destacam a Alemanha, país que pratica consideráveis subsídios para empresas do setor solar e eólico. A médio e longo prazo, isso tem grande potencial de retorno para a economia e a sociedade alemã. Outro exemplo justificável de subsídio é aquele que ocorre no setor do transporte metroviário.
Um meio de transporte tão eficiente como o metrô, no que tange a economia de energia, menor impacto ambiental, menores problemas de mobilidade urbana, não pode ser pensado apenas na questão do lucro. Afinal, se a passagem do metrô for mais barata do que o custo do transporte privado, ou mesmo que a passagem dos ônibus, muitos optarão por se locomoverem nas cidades através de metrô. E isso significa diversos ganhos diretos e indiretos. Vejamos aqui alguns. Reduz, por exemplo, a necessidade do Estado gastar para construir/ampliar avenidas, ruas, ou mesmo reduzirá os gastos do setor da saúde, principalmente aqueles gastos que são feitos para socorrer e tratar acidentados do transporte rodoviários, e não são poucos, infelizmente, no nosso país. Em suma, assim como quase todas as coisas da vida, a complexidade aqui é muito grande para resumirmos tudo a duas frases de efeito tão ditas por aí. As frases são: morte aos subsídios, ou ainda, subsídios para todos. Afinal de contas, os subsídios, dependendo de sua aplicação, podem ser sim muito estratégicos, como o exemplo citado aqui da energia solar. Ele pode também criar colchões importantes de proteção aos mais pobres, como é o caso que ocorre nas tarifas sociais que são aplicadas à água e à luz, que beneficiam os mais pobres da sociedade. Todavia, os subsídios podem também, e se tornam muitas vezes, desculpa para proteger aqueles setores da economia que querem brincar de capitalismo apenas pela parte dos lucros, jamais querendo participar também daquela outra parte que compõe o capitalismo, que é a parte dos riscos inerentes ao sistema de produção. E é a forma como muitos praticam o capitalismo aqui no Brasil, o capitalismo à brasileira, os lucros privados, os prejuízos socializados através de generosos subsídios. Mais uma vez, aproveito para lembrar a todos que estamos no YouTube, Instagram e em todos os tocadores de podcast. Abraço fraterno a todos e até a próxima semana, quando Alberto Malta estará por aqui. Fiquem bem e se cuidem. Vivemos tempos perigosos. Abraços!